Antes de começar, eu queria fazer 2 anúncios. O primeiro anúncio é que eu queria pedir para vocês que quem for do painel de People, respeite a inscrição, porque a gente pediu essa pre-registration justamente para coordenar a capacidade das salas. E o segundo announcement é que se você precisa de tradução do português para inglês, é o canal E. So if you need translation from Portuguese to English, set your device to channel E. Ok? Bom, dado esse contexto, é com grande prazer que nós vamos aqui discutir 2 dos principais assuntos que estão mais em evidência na mídia agora, que é política e economia. E nós vamos não somente discutir esses assuntos no curto prazo, mas também levando em consideração a perspectiva de longo prazo do Brasil. E eu vou dar uma breve introdução dos nossos palestrantes, eu acho que eles sabem falar de si mesmos melhor do que eu. Gostaria de chamar primeiramente aqui o ex-governador, ex-ministro e uma das principais figuras da política atual, Ciro Gomes. Por favor. Gostaria de chamar agora o economista, diretor do FMI para o Brasil, Otaviano Canuto. Gostaria de chamar agora a professora de economia da USP e colunista da Folha, Laura Carvalho. E, por último, gostaria de chamar o professor do MIT e diretor do MIT Brasil, Ben Schneider. Nesse contexto, gostaria de passar a palavra para o Ben, e vai fazer a primeira palestra. Boa tarde. Boa tarde. Tá ligado? Ok. Boa tarde. Queria primeiro dar também as boas-vindas a todos vocês em nome do programa MIT Brasil. É um grande prazer ter vocês aqui nesse dia de debates tão importantes. Agora, como o Rafael falou, eu vou abrir essa sessão falando um pouco mais do Brasil em termos de longo prazo, em termos comparados. Eu acho que poderíamos enfocar muito nas crises, se tem crises sobrando de curto prazo, crise política, crise fiscal, crise de emprego, de investimento. Mas eu quero falar mais da crise de mais longo prazo, que é a crise da produtividade. E pode pensar, bom, é mais importante assim primeiro cuidar das crises de curto prazo para depois tocar crise de longo prazo. Mas eu acho que seria um erro, porque as crises de longo prazo precisam de soluções de longo prazo. Então, tem que pensar desde já e até pensar em como aproveitar as crises de curto prazo para desenhar soluções de longo prazo. E para falar da crise de produtividade, vou usar o marco analítico da armadilha da renda média, que tem sido muito debatido em Washington, no Banco Mundial, no FMI, em outros países, na Ásia, na Turquia, mas é interessante que não tenho visto muito debate dessa armadilha no Brasil. Mas o Brasil é um dos países que está bem dentro dessa armadilha. E como? Como definir a armadilha? A maneira mais simples é pensar nesse gráfico, que nos anos 60 já tinha mais que 100 países já nessa faixa de renda média. 50 anos depois, só tinha 13 que tinham saído para a renda alta. Então, o que passou com esses mais quase 90% que ficaram estagnados na renda média? E como é que se pode pensar em escapar da renda média no século XXI? Tem que pensar primeiro
não em políticas ou ajustar políticas marginais, senão pensar em como construir maior capacidade e qualidade institucional. E por isso que é de longo prazo. É questão de qualidade, não de quantidade. E tem que pensar também que agora, no século XX, é mais difícil fazer essa transição da renda média para alta do que era no século XX, precisamente por essa questão da capacidade institucional. Mas esse desafio da capacidade institucional chega no momento em que as sociedades nos países de renda média são mais fragmentados, mais segmentados e com maiores problemas de construir, tecer assim, coalições fortes. Agora, vou falar das grandes países assim, de renda média, que 5 na América Latina, Malásia, Tailândia, África do Sul e Turquia. Eu acho que é um grupo referente mais importante para comparar do que seria essa categoria dos BRICS. Os BRICS é uma categoria de investimento e não tem muito a ver, assim, analiticamente, de pensar como comparar Brasil com China ou Brasil com a Rússia. Eu acho muito mais relevante fazer as comparações com esses países. E são todos eles nessa armadilha por mais que 60 anos. Então, esse desafio da capacidade institucional, pode pensar assim, por um exemplo, vamos aumentar o investimento em inovação em P&D. Como fazer isso? Tem que contratar os técnicos, os engenheiros, os PhDs. De onde vem esse pessoal? Vem de todo um sistema institucional, laboratórios, escolas, universidades, institutos de pesquisa. Tudo isso tem que ser criado antes de contratar a gente que sai desse sistema. Então, é essa ideia de capacidade institucional. E vou enfocar rapidamente só em 2 exemplos de educação e inovação, mas você pode pensar também nas áreas de intermediação financeira, no sistema judiciário, como hoje de manhã, e outros aspectos, esferas da economia. Mas pensando primeiro em educação, agora tem vários indicadores que você pode pensar para mostrar qual é o desafio institucional. E todos esses mostram claramente que os países de renda média têm um grande salto que tem que fazer para alcançar os níveis que existem já nos países de renda alta. Esse primeiro resultado da PISA, como interpretar essa diferença e pensar que as crianças de 15 anos nos países de renda média estão 2 anos atrás dos seus pares nos países de renda alta. 2 anos, então já tem uma desfasagem. Outros indicadores, porcentagem na educação técnica, na educação superior, bem abaixo do que são os indicadores nos países desenvolvidos. E esse é o promédio. Em todos esses indicadores, o Brasil está aquém do promédio em termos de educação. Aqui se vê a relação renda e desempenho PISA. Isso mostra assim bem o Brasil está por debaixo da linha promédia. Agora, investimento e PID. Também tem uma desvantagem, os países de renda média têm investimento 1/3 do que tem nos países de renda alta. Aqui também o Brasil está em cima da linha, está saindo bem, relativamente bem comparado com esse grupo de referência. Mas o importante nesse gráfico é pensar de como vai subindo a curva, porque mostra claramente o desafio pela frente. Porque não é tão importante a inovação para chegar à renda média, mas daqui para frente é muito importante. Agora, passando para são esses os desafios. Então, para superar
esses desafios, se requer coalizões fortes. E quais são as dificuldades, os obstáculos para essas coalizões? Vou enfocar em 3. A desigualdade em geral, a segmentação das grandes empresas entre estrangeiros e domésticas e a fragmentação do mercado de trabalho entre trabalho formal e informal, que são características de todos esses países de renda média que não foram as clivagens nos países que fizeram o salto, a transição para a renda alta no século XX. Então, só brevemente, qual é a posição das empresas estrangeiras nessas economias? Agora, você pode ver que tem investimento estrangeiro em todo o país hoje em dia, mas a comparação importante é comparar os países de renda média hoje em dia com os do século passado nos países de renda alta, que não tinha essa divisão entre estrangeira e doméstica. Informalidade também é muito maior hoje em dia nos países de renda média comparado com os países desenvolvidos. E nesses países de renda alta, também no século XX, tiveram índices muito menores de informalidade. Então, não existia antes essas divisões. E desigualdade. Aqui é uma série histórica, são um grupo de países um pouco diferentes, mas a linha de baixo mostra a tendência que já conhecemos pelo Piketty, que já nesses países experimentaram um declínio em níveis de desigualdade até meados do século XX, no momento em que iam passando para essa faixa de renda alta. Então, mas os países de renda média nasceram desiguais e continuaram todo o século XX desiguais. Então, é uma divisão muito maior do que existia em outros países. Então, essas são as dimensões mais importantes. Tem outros, e tem polarização que pode vir de outros fontes, mas isso são as bases da fragmentação e divisão na sociedade que torna o projeto de construir coalizões para poder investir em instituições muito mais difíceis. Para terminar, quero só mostrar o problema das coalizões no exemplo voltando para a área da educação. Quais são os obstáculos para juntar uma coalizão em favor da educação? Então, pensando primeiro, as empresas estrangeiras não têm grande necessidade de mão de obra qualificada doméstica. Se precisam de trabalhadores com mais educação, podem ir para outro país, podem ir contratar de uma empresa doméstica, que chamamos de poaching, ou poderiam dar capacitação em casa. Então, não se importa tanto com o sistema geral da educação do país. Também, pelo lado das grandes empresas domésticas, muitas delas também não precisam de grande quantidade de trabalhadores muito qualificados e tem essa possibilidade também de uma solução privada de capacitação em casa. Por parte dos trabalhadores, tem os que estão dentro do setor formal, que sim normalmente são os beneficiários dessa capacitação em casa das empresas, ou são os trabalhadores no setor informal, que normalmente não precisam de muita educação. Então, concluindo, pensar de como escapar da armadilha da renda média, não se deve pensar em si ajustes marginais de algumas políticas, senão pensar melhor num grande salto, um salto em capacidades institucionais.
E para esse salto se requer assim uma convergência, juntar forças para poder ter uma coalizão de apoio de longo prazo. E para voltar, para terminar, onde eu comecei, é pensar primeiro em política e não em desenhar políticas. A ideia é que você pode pensar muito em quais são as políticas ótimas para poder sair da armadilha, mas eu acho é melhor pensar primeiro na política quais são as coalizões possíveis e depois desenhar as políticas em base dessas coalizões. Muito obrigado. Obrigado, professor Ben Schneider. Agora eu passo a palavra para Laura Carvalho, economista da USP. Bom, gente, eu vou ter 2 slides aí, mas acho que eu peço na hora que eu precisar. Não, ainda não. Quer dizer, eu que tenho que mexer aqui? Não, então acho que é bom. Bom, gente, eu primeiro queria agradecer o convite e eu vou tentar, nesses 12 minutos, contar um pouco o que é a minha versão da história de como que a gente passou de uma situação favorável entre 2005 e 2010, em que se acreditou momentaneamente que a gente tinha encontrado no Brasil uma maneira de crescer a taxas maiores com redução das desigualdades, né, para uma situação atual em que a reversão desse processo, eu diria, curto, mas virtuoso, é também muito rápida e dramática, né? Então, a gente, até agosto, setembro desse ano, a gente chega nas condições de mercado de trabalho, seja do ponto de vista do poder de compra dos salários, seja da taxa de desemprego que a gente tinha em 2003. Né? Então, algo que demorou mais ou menos 10 anos, a gente está revertendo em 2. Né? Então, a pergunta que se coloca quando a gente tenta entender o que aconteceu, e eu acho que é essencial que a gente tente para pensar em possíveis saídas para essa crise, basicamente, a primeira pergunta aquele modelo, aquela tentativa de se redistribuir renda ao mesmo tempo crescendo mais, ela estava fadada ao fracasso? Quer dizer, não haveria alternativa? E aí eu acho que tem perguntas, tem respostas, sim, de natureza diferente que vêm aparecendo para essa possibilidade. Né? Então, tem gente que diz, não, qualquer tentativa de fazer algo liderado pelo Estado ou qualquer política mais ativa está afadada ao fracasso e quebra-se o país, etc. Tem outra resposta que aparece também bastante, que era um modelo liderado por consumo, e esse modelo liderado por consumo, ele necessariamente é curto-prazista e insustentável. Né? Uma terceira ideia que apareceu é que, olha, você, no momento em que você começa a distribuir renda e aumentar salários, os salários vão absorvendo espaço demais da renda, e isso também é insustentável do ponto de vista da competitividade do país, da sua capacidade de, enfim, se inserir no mercado externo, etc. Então, tem uma série de respostas que vão aparecendo e que tentam colocar esse processo como, de alguma maneira, fadado a dar errado. E aí tem a quarta ideia, e essa eu acho que está um pouco, talvez, enfim, mais presente na minha apresentação, que é a de que, bom, no fim das contas, foi só um ciclo favorável de preços de commodities e, então, de alguma maneira, ele também estava fadado ao fracasso no momento em que esse ciclo se esgotasse. Né? Eu vou tentar aqui fazer um pouco diferente e eu diria tentar sofisticar um pouco esses diagnósticos, tá? E defendendo que não, apesar do papel muito grande dos preços de commodities nessa história, eu acho que não estava fadado ao fracasso. Né? Agora, houve um conjunto de erros na forma de se tentar solucionar
limites e desafios que se colocaram nesse processo, né? Então, para isso, vou tentar dizer o que eu acho que foi esse processo. O primeiro ponto não foi um processo liderado por consumo, estritamente. Então, esse gráfico está desatualizado, mas também não faz muita diferença, porque o que aconteceu depois foi que ambos, tanto o investimento quanto o consumo, despencaram, né? Mas o que eu queria mostrar aqui é que entre 2005 e 2010, ou 2011 ou 2012, não interessa o período que você pegar, o crescimento acumulado, em termos reais, do investimento no Brasil foi maior do que o crescimento acumulado do consumo, né? Essas coisas caminharam juntas, mas não há essa contradição que se costuma colocar, muito pelo contrário, esse não foi um ciclo liderado por consumo. As pessoas que normalmente atribuem ao consumo o papel de driver nessa história, pegam dados que são da contribuição do consumo para o PIB, que, no fundo, leva em consideração o peso do consumo no PIB, que é enorme em relação ao investimento. Mas, na hora que você coloca taxa de crescimento das duas coisas, não é o caso, né? Então, o que foi, né? O que foi esse ciclo virtuoso? E aí tem um artigo famoso de 1972, do hoje senador José Serra e da Maria da Conceição Tavares, que tenta criar uma historinha para o que foi o milagre econômico brasileiro. Eu vou tentar fazer um paralelo aqui entre a historinha do milagre econômico e a historinha desse, diria eu, milagrinho, como o Edmar Baixa costuma colocar, ou esse pequeno ciclo de crescimento que a gente teve entre 2005 e 2010. Então, a historinha que a Conceição e o Serra colocam é a seguinte. Basicamente, você teve no Brasil, durante o milagre, um processo que era de crescimento, de mudança do padrão de consumo em direção a produtos que exigiam mão de obra mais qualificada para aquele momento. Então, seja eletrodomésticos, automóveis, produtos que dentro da estrutura produtiva nossa demandam mão de obra mais qualificada. Isso, por sua vez, aumentava os salários daqueles trabalhadores mais qualificados em relação aos menos qualificados, né? Então, esse processo ele se reproduzia, em que mais ainda o padrão de consumo do conjunto da sociedade ia em direção a esses bens mais sofisticados. E então era um processo de crescimento com um aumento muito grande da dispersão salarial, ou da diferença, da desigualdade salarial, porque se estava demandando justamente aquelas coisas que são mais intensivas em trabalho mais qualificado, e não menos. Então, a diferença entre os salários daqueles que são pouco qualificados para os que são mais foi se ampliando nesse processo de crescimento, né? O que aconteceu nesse último período, aí, nesse ciclo 2005 de 2010, foi, de alguma maneira, um milagre às avessas, no sentido de que houve uma mudança do padrão de consumo liderada por um processo ativo até de distribuição de renda, seja via salário mínimo, seja via programas de transferência, justamente em direção aos serviços e os produtos, né, em geral, industriais, que demandam mão de obra menos qualificada, né? Então, cresceu no Brasil serviços e indústrias que são muito intensivas em trabalho pouco qualificado. Isso criou um processo em que, ao mesmo tempo em que crescia a economia e a renda das camadas que estão na base da distribuição, se demandava mais coisas que, por sua vez, eram mais intensivas em trabalho pouco qualificado, e isso foi reduzindo as desigualdades enfim, reduzindo a diferença entre o salário mínimo e o salário médio da economia. Então, sei lá, se a gente pegar qualquer indicador de dispersão salarial, de desigualdade salarial, você vai ver aí na linha preta é o Gini para salários, né? Você teve uma redução muito grande, e a redução da desigualdade nesse período, ela é uma redução basicamente de desigualdade salarial, e que vai se perpetuando um pouco com essa dinâmica do mercado de trabalho de cada vez mais mão de obra sendo absorvida e mão de obra pouco qualificada sendo absorvida no mercado formal, né?
Esse processo é diferente de um processo em que o que se está vendo é simplesmente um aumento da parcela dos salários total na renda, né? Houve um aumento, que é o que está ali na barra, mas o processo de redução da dispersão, ou seja, da diferença entre salários daqueles que ganham muito pouco para os que ganham o salário médio, é que movimentou, é que foi realmente mais eu diria, a característica da nossa redução de desigualdade do período, até porque a parcela dos mais ricos, daqueles que não são assalariados, essa ficou constante, né? Então, não foi uma redistribuição de renda muito dramática, foi uma redistribuição de renda de alguma maneira marginal e que tem muito a ver com essa dinâmica de mercado de trabalho e de padrão de consumo, né? Aí vem a questão, isso poderia continuar? Isso tem um limite, né? E eu acho que tem dois limites ou desafios que se colocaram ali em 2010, em 2009, enquanto a gente estava vivendo esse processo. O primeiro é a taxa de inflação. Então, no momento em que você está criando essa dinâmica, você, de alguma maneira, foi gerando ou estaria gerando uma pressão pelo custo da mão de obra para a inflação, principalmente nesses setores, serviços e coisas que são muito intensivas em mão de obra. Então, está ficando mais cara a mão de obra, esses setores estão repassando para preço esses aumentos salariais, isso poderia levar a uma aceleração inflacionária. O segundo ponto é o ponto justamente da produtividade e da estrutura produtiva e competitividade do país. Então, claro, se a gente foi se especializando justamente nessas coisas que são que demandam mão de obra pouco qualificada e essa mão de obra não está se qualificando, entre aspas, e aumentando sua produtividade, você, no fim das contas, está levando a sua estrutura produtiva para setores menos dinâmicos também, né? Setores que estão com crescimento da produtividade menor, e isso poderia ter um limite, inclusive, externo, já que a gente vai perdendo competitividade em relação ao resto do mundo. Como que a gente conseguiu fazer isso mesmo com esses limites? Bom, aí sim entra o ciclo internacional. Nesse período, a gente contou com a ajuda dos preços de commodities valorizando-se para se livrar da restrição da parte externa dessa restrição. Então, isso fez com que a gente pudesse ir acumulando déficits na indústria de comerciais, etc. E isso não trouxesse grandes limites, a gente estava atraindo muito capital estrangeiro. E dois, a gente apreciou muito a taxa de câmbio, que ajudou a controlar essa inflação aí, né? Então, cada vez mais os produtos importados mais baratos, etc., isso ajudava a compensar pelo efeito inflacionário que teria uma política redistributiva, né? E uma dinâmica tão virtuosa no mercado de trabalho. Laura, eu vou pedir para você concluir isso. Vou concluir. Com isso, o fim desse ciclo de commodities colocou a gente num lugar em que esses conflitos, esses limites apareceram. E aí eu acho que as soluções encontradas foram, até agora, as piores possíveis, e acho que parecem piorar a cada instante. No seguinte sentido, e aí, para fechar. Se tentou resolver esse conflito primeiro, né, reduzindo-se a taxa de juros de forma muito rápida e levando a uma desvalorização cambial para se tentar resolver o lado externo por aí, isso acabou acelerando ainda mais a inflação e não atacando o problema. Depois, se tentou resolver esse conflito se fazendo desonerações de impostos e reduzindo-se impostos para, de alguma maneira, aumentar a parcela dos lucros sem tocar na parcela dos salários. Isso tampouco foi eficaz. E agora, desde o ano passado, a ideia é você reduzir a parcela de salários justamente revertendo o processo e gerando desemprego, né? E é isso que a gente está acompanhando. Então, de alguma maneira, você está reduzindo a parcela de salários também e revertendo o processo e abandonando toda essa ideia, essa possibilidade, né? Então, enfim, acho que eu, nas respostas às perguntas, vou ter mais tempo de falar sobre isso. Obrigada. Muito obrigado.
Passo a palavra agora para o Otaviano Canuto. Boa tarde a todos. É um prazer enorme, é uma honra fazer parte dessa conferência. 15 minutos. Um disclaimer necessário. Eu, quando falo em meu nome, não falo nem em nome do FMI, como instituição, nem em nome dos 11 países que represento, não é apenas Brasil, é Brasil mais 10 países. E eu tenho o código de conduta dos membros do board, é para isso que nós somos eleitos e ficamos intocáveis, quase como juízes, é para não ficar vulnerável às mudanças de governo que acontecem nos países. Esse é o lado bom. O lado ruim é que supõe-se que eu sou proibido de falar de política. Então, sou obrigado o tempo inteiro a fazer sempre, a caminhar naquela linha, tentando esconder quais são as minhas preferências pessoais. Vamos ver se eu consigo. Bom, pensei em trazer 3 questões, 3 temas. O primeiro se trata de um conjunto de boas notícias econômicas de médio e longo prazo, que os eventos recentes, tanto de investigação de corrupção, quanto do próprio processo de possível impeachment da presidente Dilma, trazem alguns ganhos econômicos de longo prazo e que não têm sido observados ou levados em conta por conta, naturalmente, do contexto de crise política. Então, cabe ao otimista de plantão aqui realçar alguns desses ganhos. O segundo ponto que eu vou fazer, em pincelada, tendo em conta o que a Laura apresentou, dá um outro diagnóstico do que é que subjaz a gravidade da crise. Vou destacar aí a evolução do quadro fiscal e as questões de produtividade, o que encaixa muito bem com o que o professor Ben apresentou. E vou propor aqui 3 camadas de determinantes para entender o que é que está acontecendo. E, por último, na mira do tempo, eu falaria um pouco sobre produtividade, até porque, por ótima coincidência, eu, ao longo dos últimos anos, escrevi muitos textos sobre middle income trap, sobre a armadilha da renda, com um enfoque diferente daquele perseguido pelo Ben, e creio que vai ser interessante cotejá-lo aqui. Então, que boas notícias são essas a que me refiro do que está acontecendo no Brasil? Elas são em 2 níveis. No nível de estruturas de mercado no Brasil, há 3 consequências importantes das operações de investigação da corrupção agora, que diferem até do mensalão, porque, dessa vez, ao que me consta a primeira vez na história, os corruptores ativos também têm sido implicados ao ponto de nós termos CEOs de grandes grupos brasileiros na cadeia. Isso é um first. E, claramente, eu digo isso, eu escuto isso quando eu falo com o pessoal do mercado. Primeira consequência, supondo que não haja retrocesso, eu também não creio que haverá retrocesso, a percepção da prevalência da lei no Brasil já está melhorando, ela melhora. Ficamos todos impressionados com a percepção da corrupção, é por isso que alguns indicadores ruins mostram uma piora no Brasil agora, mas é erro, porque eles estão medindo percepção de corrupção, mas o simples fato de que a corrupção é revelada e trazida para cima e tem consequências, ela afeta positivamente um dos componentes do prêmio de risco de qualquer investidor, que é o prêmio de risco de negócio, que melhora substancialmente quando se faz uma leitura de que a lei é para valer. Esse prêmio só não importa para os insiders, para os crooks, mas para o resto todo é um componente importante. Esse é o primeiro componente positivo dessas investigações. Segundo, as estruturas de mercado em toda a gama de setores no Brasil que lidam com o setor público, que fornecem serviços, que cater to o setor público brasileiro,
literalmente, o grau de contestabilidade, o grau de competição nessa estrutura de mercado aumentou. Ele aumenta até pelo desmonte dos esquemas de rigging. E ninguém precisa aqui ser economista para entender as virtudes em termos de busca de eficiência, em termos de premiação dos melhores, dos mais competentes, que é algo que vem com concorrência mais plena. Certamente não é com um jogo de cartas marcadas. E terceiro, ainda nessa linha, a relação custo-resultado do dispêndio público no Brasil vai melhorar até pelo desaparecimento do pedágio que havia cobrado como contrapartida do jogo. Ao ponto, deixa eu dizer para vocês, que eu tenho um amigo mexicano, um amigo que trabalha em áreas semelhantes às minhas já por 15 anos, e ele me diz: Otaviano, nós mexicanos estamos morrendo de inveja do Brasil. Eu já escutei isso de um presidente, uma preocupação similar de um presidente de um dos países que eu represento. Ou seja, embora doloroso no curto prazo, porque a reação e implicação imediata foi a paralisia operacional, financeira e de demanda de grupos econômicos que têm um peso grande no PIB brasileiro, e também a paralisia não apenas da cadeia de seus fornecedores, mas também até a paralisia de seus possíveis concorrentes. Eu trabalho em Washington já há 13 anos, eu tenho sido inundado, desde o ano passado, de gente querendo informações sobre o Brasil, mas que está esperando, para se posicionar, primeiro ver o que é que vai sobrar, o que é que vai ter em termos de liquidação de ativos. Eu fui procurado por um cara há 15 dias, e o cara me disse: ô, seu Canuto, eu trabalho com fundos mútuos que operam em setores regulados nos Estados Unidos há 30 anos. E eu nunca na minha vida comprei alguma coisa na América Latina. Mas agora eu vejo que eu vou ter oportunidades de experimentar, de sair do meu ambiente e operar no seu país. E aí o cara pede informações em que instância do processo de resolução da crise corporativa nós estamos, para saber. E a conexão entre fluxo de capital e reposicionamento de outros grupos está visivelmente conecta às notícias, por exemplo, de acordos de leniência que vão permitindo agora a essas empresas começarem a aplicar suas estratégias de sobrevivência e de retomada de um novo caminho. Há também, estou tomando demais com esse primeiro ponto, mas acho que, sabe, isso não aparece muito. Todo mundo focado ali na desgraça do curto prazo. Tem uma coisa a respeito do processo de impeachment da presidente Dilma, independentemente do resultado, se vai impedi-la ou não, que é o seguinte: independente do que é que o Senado vai decidir, e depois o Supremo vai decidir, uma experiência única nossa em relação a outros países é que agora os políticos no Brasil estão conscientes de que desrespeitar o arcabouço legal de responsabilidade fiscal é fonte de vulnerabilidade política. Isso é a primeira vez. Aliás, eu jantei com o economista-chefe do BID, o Santiago Levy, e o Santiago, na segunda-feira, me confessou o seguinte: o receio dele de que o que está acontecendo no Brasil leve alguns lugares lá fora, agora, a mitigar o que eles têm de arcabouço. Porque agora é mais do que estar simplesmente a lei. A lei, se você foge dela, você é fragilizado politicamente. Pelo menos é isso que está acontecendo no Brasil. Isso, portanto, vai aumentar o incentivo pró-obediência ou manter o olho no arcabouço de responsabilidade fiscal. Isso é uma contribuição do Brasil na experimentação que nós temos por aí. Tenho que ir para o meu diagnóstico, não há tempo. Bom, então não painel amanhã, talvez eu possa falar mais amanhã. Mas, Laura, é verdade que, na margem, quando se estuda o incremento do PIB ano a ano, no período que você mostrou ali, o investimento cresce mais do que o consumo. E tem toda a razão na contabilidade do acréscimo do PIB.
Só que você tem que levar em conta, primeiro, o ponto de partida é uma taxa de investimento ultra baixa. Segundo, uma economia com uma taxa de investimento tão baixa e com a proporção de consumo para investimentos, sem que haja um mínimo de investimento em infraestrutura, os problemas que passam a surgir no Brasil não são problemas de demanda, são problemas de oferta. E com efeito sobre a produtividade. Quando eu estava no Banco Mundial, nós fizemos um estudo sobre a soja brasileira, e na época de 2006, se mostrou que, naquele momento, o Brasil já estava concorrendo com os americanos para ser o primeiro produtor e exportador de soja, apesar de um desperdício de 30% da produção de soja por falta de condições de armazenamento e transporte. Quer dizer, a falta de investimento em infraestrutura, ela importa, não é apenas porque é um mecanismo óbvio de alimentar investimento e demanda, não, é pelo lado da oferta. Afeta a produtividade. E, nesse sentido, a carência de investimentos, em termos absolutos, no Brasil, cobrou um preço do lado da oferta, do lado da capacidade de produção com competitividade. Embora você esteja correto no argumento de que, em determinado momento, o governo PT foi exitoso em gerar um processo, um círculo virtuoso de aumento de investimento, mas não suficiente para resolver o problema. Os limites da questão dos salários reais e produtividade, eu não diria que é uma questão de parcela do PIB que vai para capital trabalho, não está aí. Não trouxe gráfico, mas, sob qualquer medida, o círculo virtuoso de aumento de salários reais mínimos nos primeiros anos do governo Lula, com o mesmo remédio muito acima da produtividade, como isso foi mantido e até acelerado, o custo unitário de trabalho no Brasil sobe monstruosamente, particularmente na indústria. Desde 2008, literalmente, a taxa de lucro na atividade produtiva, principalmente na manufatureira, tinha caído tanto que, mesmo quando deram as concessões de exonerações tributárias, o empresário olhou e disse: obrigado, gostei disso, pago dívida, mas com essa taxa de retorno, nem a pau que eu vou fazer investimento. Essa é uma questão importante, que está sendo parcialmente corrigida agora com a desvalorização cambial. Mas é preciso, repito, problemas do Brasil no lado da oferta, não é falta de demanda. E como os empresários sabem disso, não adianta dar política de estímulo keynesiano simples, dá crédito aqui, dá aquilo, dá... O empresário simplesmente não investe, porque a taxa de retorno em investir produtivamente tinha despencado para níveis muito baixos. E é por isso que o foco, e aí tem uma convergência enorme, se vocês olharem, entre o que diz o ministro Nelson Barbosa, ou que vem tentando dizer, mas foi completamente sufocado pela crise política, que foi essa proposta de um quiprocó, de uma flexibilidade no curto prazo, dadas as condições, inclusive, em troca de um reforço do arcabouço de responsabilidade fiscal no médio e longo prazo, incluindo tetos de despesa, inclusive ao nível subnacional, porque ele sabe da importância central de ter uma percepção pelos agentes econômicos de que a trajetória fiscal vai sair do rumo explosivo e autodestrutivo em que está hoje. E a mesma coisa que vocês vão encontrar lá no documento do Temer. Da mesma forma, o Joaquim Levy, e assim como o Nelson, também observam uma relação entre a qualidade do doing business, do ambiente de negócio no Brasil e a produtividade. A quantidade de talento humano e de recursos materiais que é simplesmente desperdiçada, jogada no lixo no Brasil, por conta do péssimo ambiente de negócio que nós temos. Os indicadores são os óbvios, alguns são conhecidos de vocês, é o número de homens-hora que se gasta para pagar tributos, o número de dias médio para você conseguir uma licença de construção, é o tempo médio que se gasta na resolução de conflitos judiciais no Brasil. Eu vou pedir para você concluir. Tá.
O fato é que há uma convergência de visões, eu diria, em torno da agenda fiscal, de resolver os problemas fiscal a médio prazo e de como aumentar a produtividade, porque simplesmente crescer via incorporação da força de trabalho, nós chegamos no limite. A propósito, o exitoso crescimento do novo milênio, ele foi não por conta de aumento de produtividade. Ele foi principalmente por incorporação de força de trabalho, um reflexo do aumento quantitativo da escolaridade, mas principalmente não foi a partir de aumento de produtividade. Agora, como esses outros fatores mudaram, inclusive com as mudanças demográficas, nós não temos outra solução a não ser focar na produtividade. Sobre a produtividade, os lugares óbvios para caminhar, eu já observei investimento em infraestrutura, com, inevitavelmente, parcerias público-privadas, revisitar o ambiente de negócio e passar limpo, fazer uma revisão do gasto público para ver, separar, submeter a análise de custo-benefício, tudo aquilo ali que funciona e que é adequado. O Bolsa Família, por exemplo, é um programa ultra exitoso, grande resultado na redução da miséria, da pobreza e baixo custo. Tanto é que virou um modelo para nós no Banco Mundial. O Banco Mundial vende por aí afora. Já outras coisas, muito mais questionável, como um certo programa, por exemplo, em que se descobriu, aparentemente, de ajuda a pescadores artesanais, que tinha não sei quantos mil pescadores artesanais em Brasília, o que é, como disse o Joaquim Levy, é um milagre bíblico, só que transformado. Você multiplica não os peixes, você multiplica os pescadores. E eu acho que esse é o caminho pelo qual nós vamos. Obrigado. Obrigado. Passo agora a palavra para o Ciro Gomes. Eu vou usar a expressão do Otaviano, 2 disclaimers também rapidinho. Primeiro, eu falo por mim, e eu tenho absoluta e aguda necessidade de dizer isso, porque eu sou executivo hoje do Grupo CSN, e tudo que eu falar aqui tem a ver só com o que eu penso comovidamente. A segunda advertência é que eu não sou economista. Então estou autorizado a falar heresias que serão corrigidas pela dinâmica do debate. Num país, ou em qualquer lugar, onde a taxa de juros que o governo remunera seus papéis é maior do que a rentabilidade dos negócios, nesta economia, para. Nós precisamos ter algumas clarezas. Se o Brasil, o setor público brasileiro, paga para quem carrega um título público um juro que é consistentemente maior do que a rentabilidade média dos negócios, da roça, do comércio e da indústria, a economia tende a viver o que nós estamos vivendo. Paralisia, estagnação. É só tirar o olho desse stop and go e nós vamos ver que o Brasil faz 20 anos que não sai de 2% de crescimento médio, o que é muito menos do que os ganhos de produtividade extraordinários. Os maiores ganhos de produtividade do mundo capitalista o Brasil teve ao longo das últimas 2 décadas, parou mais recentemente, e sem nenhuma correspondência de ganho de valor de salário real. Isto dito, eu sou obrigado em 12 minutos aqui a falar o que é impossível, mas é uma provocação que as lacunas, omissões e contradições são supridas pela qualidade do auditório e, por isso, eu sou muito grato pelo privilégio de estar aqui. Eu andei pesquisando, até por aqui mesmo, em Boston, em Cambridge, como visiting scholar na Harvard Law School, se haveria por detrás dessa Babel que reparte a humanidade, institucionalidades as mais variadas, línguas todas diferentes, histórias com conflitos bélicos, etc., etc., me perguntava se haveria algum padrão que explicasse o êxito civilizatório daquelas nações que o mundo tem, ou contemporaneamente vivenciando experimentos de grande êxito civilizatório, Coreia do Sul, China, ou remotamente, a Europa, Estados Unidos. E eu suponho que sim. Para discutir, eu sustento que, por detrás do êxito civilizatório, há três elementos primiciais. O primeiro, um alto nível de formação bruta de capital. Exceção única, por atipias óbvias, os Estados Unidos, que detém uma baixíssima taxa de formação bruta de capital, mas tem o dólar, que mascara e muda toda essa interdição. Salvo isso,
Ninguém mais no mundo que sustentou consistentemente êxito civilizatório, não falo em taxas médias altas de crescimento, êxito civilizatório, há por detrás uma formação bruta de capital, uma taxa interna de formação bruta de capital alta. Significa algo por menor, 35, 30, por maior, China, 45, 44, formação bruta de capital. No Brasil, nós estamos amarrados a 12%, 14%, com Lula veio a 17%, com a Dilma já desceu para 14% de novo. E, sustento para discutir, a formação bruta de capital de uma nação não é consequência fatalista das forças do acaso, nem da gravidade, nem do espontaneísmo individualista das forças de mercado. Sustento que a formação bruta de capital, nação a nação, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz por um rumo ou faz pelo outro, faz bem feito ou faz mal feito. A segunda premissa é, não interessa a retórica, não interessa o documento, não interessa a institucionalidade. Parece ser primicial ao êxito civilizatório uma coordenação estratégica entre governos empoderados, não significa nada, eu advogo que esse empoderamento venha pela força democrática, mas a Coreia, a China experimentam esse empoderamento por outras linguagens, mas parece ser também verdade que o êxito civilizatório depende de uma coordenação estratégica entre governos empoderados, empreendedores consensados com uma estratégia e uma universidade comprometida em produzir as soluções, respostas e aos desafios técnicos de inovação ou a mera qualificação da mão de obra. E, portanto, a premissa do verdadeiro ganho de produtividade que importa, como brilhantemente ouvimos aqui naqueles que dão luz e qualidade a esse debate, os meus antecessores. E, terceiro, um definitivo investimento em gente. Aqui não adianta retórica, é quanto se gasta por aluno ano em escola, que tipo de escola, qual é a presença da matemática na jornada diária, quanto tempo a criança passa na escola e qual é, enfim, o nível de qualificação para a inovação, o que supõe um paradigma pedagógico que revogue a pedagogia fordista de produzir um profissional pouco crítico, especializado, inconsciente do que está acontecendo no seu entorno, etc., etc. Além de outras coisas como, não é possível imaginar produtividade num país que tem 700 mil casos de dengue, zika, chikungunya e afins, numa região, e mais 700 mil casos de dengue no outro canto. Nurmas com barulho desse, não é possível trabalhar com febre. Nós temos problemas nessas três premissas. E temos, acredito, potenciais para resolvê-los. De novo, a decisão de coordenar estrategicamente um consenso desenvolvimentista é obra da política. Fará bem ou fará mal, fará na direção correta ou na direção incorreta. E a deliberação de investir em gente necessariamente é uma obra da política. De maneira que a nossa tragédia começa a ter um locus, uma valoração, uma axiologia, por onde nós temos que começar a consertar nosso colapso nacional. É a política, né? Eu disse aqui uma obviedade, mas a gente precisa recuperá-la, porque o que está acontecendo hoje é o vácuo da política sendo substituído por um conjunto absolutamente fragmentário de interesses paroquiais, de uma ascensão neopentecostal absolutamente reacionária e de ladroeira. Né? Ladroeira não é a ladroeira que o moralismo da classe média, com toda razão, vomita. É da ladroeira como elemento central da constituição do processo de representação política. O Eduardo Cunha não virou o presidente da Câmara Federal, sendo o bandido que é, por acaso. Eu vi a construção dessa ascensão porque ele foi entregando e recebendo, entregando e recebendo, entregando e recebendo, aumentou a escala, comprou 250 deputados e hoje nós temos um pepino que Montesquieu jamais supôs, no espírito de Loire, que pudesse acontecer. Não, o Montesquieu dizia que o poder é uno e as funcionalidades devem ser divididas, porque Soleiman, le pouvoir, arrête le pouvoir, eu gastei tudo de francês que eu tenho, somente o poder controla o poder, e ele nunca imaginou que a maioria fosse corrupta. Então nós temos um caso, um case, como a turma gosta de dizer, para os cientistas políticos deliberarem. Segura esta primeira parte da provocação, né? O que está acontecendo mais recentemente? O que está acontecendo mais recentemente é o seguinte: o Brasil, nós tivemos aqui brilhantes apresentações, e eu vou só em cima dessas informações preciosas olhar por um outro lado. O Brasil
vem construindo, do Fernando Henrique para cá, e eu fui ministro da Fazenda do Itamar, ajudei a fazer o Real. E o Real era uma coisa muito bem intencionada, muito séria, mas muito precária. Nós tínhamos um problema estrutural, sob o ponto de vista fiscal, e nós tínhamos um problema de falta de equação, de estratégia nacional de desenvolvimento. Com o Fernando Henrique, nós ganhamos a estabilização, desde o Itamar, a popularidade extraordinária que veio fez com que ele abandonasse a agenda do país para fazer a sua própria agenda miúda de reeleição, etc., etc., e deu no que deu. É impressionante, só para a gente não se desesperar tanto, como eu ando, né, como o filme é velho, e eu já não tenho mais essa crença otimista, embora sou obrigado a cumprir o protótipo, o modelo de político tem que ser que confio no futuro, o Brasil e tal. Eu ando angustiado se isso é verdade, porque, vejam bem, meus jovens compatriotas que estão aqui, eu era governador quando nós fizemos o impeachment do Collor. Eu era governador do Ceará. E, na sequência, houve um escândalo dito o escândalo dos anões do orçamento. Nesse escândalo dos anões do orçamento, foi apreendido um executivo, um alto executivo da Odebrecht, uma empresa que existia antigamente, lá no Brasil. Não foi o presidente, foi um diretor logo abaixo dele, foi preso. E a Polícia Federal, com autorização judicial, invadiu o seu apartamento e apreendeu ali uns disquetes. Para as moças jovens que estão aqui, disquete era o jeito com que você introduzia um programa num computador. As moças não sabem o que é, os rapazes certamente já sabem o que é. Pois bem, prenderam os disquetes da Odebrecht e o país amanheceu todo na ponta dos pés, o país político, porque a questão era quem está ou não está nos disquetes da Odebrecht. Veja bem, é exatamente o mesmo filme. Em 1998, eu fui candidato a presidente e dizia, Fernando Henrique, você está fraudando o processo eleitoral. Esse câmbio que você está manipulando para ganhar a eleição vai dar merda. Isso eu dizia, vai dar merda, até era considerado um cara meio agressivo, meio malcriado e tal. Felizmente agora eu estou mais. Mas, então eu estou contando uma história, então eu dizia mesmo isso. Não deu outra. E tal, ganhou a eleição, a Globo, que a turma diz que manipula a opinião e tal, o problema é mais embaixo. A Globo, confiada na manipulação do câmbio, que ela ajudava a enganar, endividou-se em dólar para fazer um negócio não tradable, que é vender sinal de TV a cabo, com um business plan que trabalhava sob o ponto de vista de renda média, e no Brasil renda média é lixo o dado, porque é que nem você apurar a temperatura média num corpo que está com a cabeça no forno e o pé no refrigerador. Tal é a concentração de renda no país. Então, país de renda média Y dá X consumidores por coisa de TV a cabo. Quando ela abriu, os business planistas não sabem o que é gato, né? Não sabe o que é inadimplência. Gato é como você rouba o sinal de TV a cabo sem pagar. Ou seja, a Globo tomou dinheiro em dólar, sem hedge, e quebrou. Portanto, é mais grave o problema. Não é de manipulação da opinião pública, é de intoxicação ideológica. É mais grave o processo, de intoxicação ideológica. Mas eu estou querendo só recuperar. Não deu outra. Fernando Henrique ganhou a eleição, tomou posse, e em janeiro de 2011 e de 2009, desvalorizou-se o câmbio, a inflação brasileira foi para 12%, atiraram com taxa de juros, botou o Chico Lopes para fora, trouxe o Armínio Fraga, que inventou um milagre. Vamos botar a economia brasileira no piloto automático. Tira políticos fora e a economia brasileira, doravante, isso virou ciência pétrea, vai ser guiada sem ingerência e vai ser assim, dada a inflação, atira com taxa de juros, inflation target. O mundo não sabe o que é isso na prática e a teoria não está experimentada. O Fed norte-americano não consta ser os Estados Unidos um país bolivariano propriamente, né? O Fed norte-americano é mandatado para perseguir a menor inflação, a pleno emprego. A menor inflação a pleno emprego. O nosso lá é taxa de juros, dada que apareça a inflação, qualquer que seja a sua natureza. Segundo, superávit primário, apurado assim, pela matriz contábil brasileira, você deixa de fazer manutenção preventiva nos quilômetros de estrada. 1 quilômetro de estrada custa $10 mil para fazer a manutenção preventiva. 5 anos depois, se você não fizer, você economiza $50 mil. A estrada é destruída, o frete custa 4 vezes mais caro, mata um bocado de gente, e aí apura o superávit de 10 mil por ano e gasta $200 mil, salvo o superfaturamento de 30, que dá mais 60, da Odebrecht, ou quer dizer, das empresas que eventualmente... Era uma empresa antiga que tinha lá no Brasil, né?
E isto é o que se apura no Brasil com casca e tudo, como valor correto. Eu fui ministro, fui governador, fui prefeito. Eu não tenho um dia sequer de déficit. Ao contrário, eu, governador do Ceará, herético como sou, entesourei 100% da dívida mobiliária do Estado do Ceará. Por quê? Porque ela estava no mercado secundário com 40% de deságio e eu queria sair da loucura dos juros brasileiros, que não, por coincidência desagradável, nenhum dos meus antecessores falou a palavra taxa de juros. Isso é só para provocação, né? Não, estou falando do meu tempo lá de coisa. Porque não existe solução. E aí é o seguinte, o que aconteceu com o Brasil naquela data? O Lula e o PT foram para a rua com um movimento chamado Fora FHC e pediram o impeachment do Lula para o presidente Michel Temer, que era presidente da Câmara naquela data. Olha o nosso país. Este sofrido orador que vos fala foi para a rua dizer que isso era golpe, que isso não tinha cabimento, etc, etc. Importa agora só, em cima desse colapso da política como primeira provocação, como é que eu estou aí? Falta 1 minuto. É dele que eu preciso. Né? Nós, dos grandes, né? O que aconteceu recentemente, basicamente, é o seguinte. O Brasil vem trabalhando em desequilíbrio com as suas contas externas. O déficit na balança de manufaturados, balança comercial de manufaturados do Brasil, já chegou a 110 bilhões de dólares. E nós vínhamos atenuando, adiando a ideia de confrontar esse problema, e nós vínhamos atenuando a percepção de desastre disso com um ciclo de preço de supercommodities. Vamos lá, eu estou trabalhando na CSN. Nós vendíamos, há 2 anos atrás, uma tonelada de minério de ferro por 180 dólares. Não interessa Dilma, Lula, Michel Temer, 180 dólares a gente vendia uma tonelada de minério de ferro. Chegamos a vender a 40, que chegou perto do nosso break-even, e agora estamos em 52. Mais grave, a riqueza extraordinária do pré-sal, no nível de escala hoje de produção, custa 41 dólares extrair o barril. Nós estamos vendendo a 110. E estávamos brigando onde é que nós íamos botar essa montanha de dinheiro. Estamos vendendo a 30. Isto é real. Não adianta dizer que é a Dilma, que não é a Dilma, que é o Lula. Esse é um ponto que qualquer brasileiro vai ter que entender. E quando eu falei de balanço de pagamento, sob o ponto de vista comercial, manufaturados, eu quero falar das outras rubricas. O Brasil não tem marinha mercante, 100% do nosso afetamento é com estrangeiros, paga em dólar, lá se vão 12 bilhões de furo. O Brasil não tem uma política de ciência, tecnologia e inovação. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil está pagando 7 bilhões de dólares de royalties. O Brasil não tem mais uma estrutura de resseguros suficiente para sustentar nosso seguro, nós privatizamos tudo isso, e o Brasil hoje tem lá mais 11 bilhões de dólares de seguro. Ou seja, o déficit das transações correntes do Brasil, que estava em 120 bilhões de dólares, agora cai pela recessão, mas é estrutural. Então, nós temos 2 problemas que é com que eu quero terminar a minha primeira provocação. Primeiro, a política colapsada, e vai ser o tema do nosso seminário amanhã. Segundo, a questão da Estratégia Nacional de Desenvolvimento a partir do seu diagnóstico. Porque se nós imaginarmos as soluções de Chicago para o problema brasileiro, esqueçam. Se nós queremos, por exemplo, vamos considerar a questão fiscal. Qual é o gasto fora da curva? Eu não gosto desse negócio de PowerPoint, mas eu ainda vou fazer para mostrar ao pessoal. Você faz o risco aqui, faz o risco, vocês são estudantes, faça o risco e vejam o gasto per capita do Brasil em saúde, em educação, em segurança, em exército, em defesa, em tudo, em infraestrutura. Então, nem se fala. A taxa de investimento do Brasil, 0,65% do PIB. Menos de 1%, professor. De 1% do PIB. Para resolver problemas de produtividade, de infraestrutura, etc., menos de 1% do PIB. Sabe quanto é que nós estamos gastando de juros? Juros, 12,5% do PIB. Quer resolver a equação fiscal? E me apronta uma solução para isso. Ciro, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que, nesse momento, todo mundo está bem ansioso para fazer as perguntas. E eu queria abrir para as perguntas, lembrando das regras, tentar fazer perguntas sucintas. Vamos fazer 2 filas, uma fila direita e esquerda, e as meninas vão nos ajudar. Começando pela direita. Eu deixo aqui a minha posição relativa de centro. Muito inteligente. Pode falar seu nome, Vamos lá, por favor.
Boa tarde, meu nome é Marcos de Aguiar Vilas Boas, eu sou conselheiro do CAF desde dezembro, eu não tenho nada a ver com a Operação Zelotes, sou doutor em Direito pela PUC e venho pesquisando com o professor Mangabeira Unger aqui na Harvard Law School, com quem eu trabalhei na SAI, da Presidência da República. A pergunta é para todos, mas mais direcionada para o Ciro Gomes. Você esteve aqui em 95 com o professor Mangabeira, escreveu um livro chamado Primeiro Passo, que é muito interessante, pouco conhecido, Próximo Passo, desculpa. E ele tratava, é meio que uma premonição, né, como várias que você faz. Ele tratava exatamente da falta de alternativas no Brasil, fazia uma proposta de alternativa ao neoliberalismo e falava do problema de só se ter o neoliberalismo e o nacionalpopulismo, que foi o que a gente viu se concretizar exatamente depois nos anos seguintes. Agora, falando de uma proposta, então, para sair dessa dicotomia, dessa polarização, e para a gente parar de falar apenas de economia em termos de mecânica, de mais Estado, menos Estado, democratiza mais só o consumo ou só a produção. O professor Mangabeira ele propõe que você tenha, em vez de mais regulação, menos regulação, um novo mercado. O que é que você propõe para esse novo mercado? Além da educação, que já foi falada aqui, ele fala também de difusão dos novos modos de produção. Como é que você vê isso? Como é que fugir, que precisa ser feito para fugir dessa ditadura da não alternativa e para refazer o mercado? Bom, veja bem, nós estamos no ambiente acadêmico. Eu tenho a minha pista, é um pouco esse conjunto primicial que eu falei. Um conjunto de tarefas para elevar o nível de formação bruta de capital, tem a ver com o redesenho da Previdência, tem a ver com o redesenho do sistema tributário. Eu tenho um nível de detalhes nessas propostas para discutir. Mas o que o Mangabeira fala é uma coisa que, inclusive, eu introduzi nessa percepção de realidade. Guarda coerência, mas é maravilhoso ver, por exemplo, que o Brasil tem um agronegócio que não é simplesmente maravilhoso, é único no mundo. Por quê? Vamos lá, de novo. A condição de financiamento... O Brasil tem, vou dizer aqui, o Brasil tem 3 assimetrias competitivas básicas, centrais, cada uma delas sozinha seria suficiente para a gente não ser burro e não cometer a prostração ideológica de nos submeter a modelos que não guardam coerência com a nossa realidade. Eu sou livre de interdições ideológicas, embora tenha a minha. É a ideia de que alguém tem que ser responsável por superar a desigualdade. A desigualdade, para mim, é uma indignidade que só qualifica o ser humano se ele estiver fazendo o que puder, aonde estiver, para superá-la, para dar oportunidade às pessoas de não viverem na miséria, na violência e na injustiça. Essa é a minha ideologia. A praxis, como traduzir isso no coisa, eu estou completamente aberto desde muito tempo, desde o movimento estudantil. Pois bem, as 3 assimetrias. O Brasil tem uma condição de financiamento única no mundo, que é, que eu falei no começo, a taxa de juros que paga mais do que a rentabilidade média dos negócios. O Brasil, isso assim, a taxa de juros neste momento no mundo é negativa. Depois de 2008, nós estamos com o maior estoque de poupança para o investimento da história do capitalismo moderno, procurando oportunidades, e o Brasil remunera com um overnight, com taxa de juros de 14,25%, com inflação projetada para o ano futuro de 6,5%. É uma coisa absolutamente brutal, é um equívoco estúpido e tal. Segunda assimetria, o domínio tecnológico. O Brasil é um de 8 países do mundo que sabe montar um avião. Porém, um pedacinho do avião é uma empresa monopolista norte-americana que chamam de Aviônica, que detém nas letrinhas pequenininhas do contrato a faculdade de interditar vendas a terceiros mercados se não for conveniente a esta empresa e aos seus líderes políticos norte-americanos. Isso é prático. O Brasil vendeu 12 aviões supertucanos para a Venezuela e sofreu embargo e frustrou a venda. Que mercado é esse? E avião com aviônica voa. Se não tem aviônica, serve para pendurar paletó ou amarrar jumento, né? Não serve para outra coisa. E o Brasil tem um retardo tecnológico absolutamente extenso, do qual não sairemos pelo laissez-faire. Terceiro, e a emergência da China, com tudo que tem a ver com a nossa dependência crescente da China, e eu não quero construir um novo tipo de dependência para substituir aquele que ancestralmente, a década de 50, não gosta de ter, aqui com a grande sociedade norte-americana, não quero construir outro. Mas repare bem, a China tem uma característica que o mundo inteiro está evoluindo para ela, que é a escala. No Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa. É mais barato um jeans produzido em mega escala do que custa produzir na Sulanca de Caruaru, que é um cluster, vou botar aqui uma coisa nobilitante daquela barafunda, que não tem tributo, que não tem previdência, que não tem salário, que não tem nada. Então, o nosso problema não é esse.
Essa é a questão. Nosso problema não é esse. É mais barato comprar um jeans made in China na Sulanca de Caruaru, que, volto a dizer, é um cluster de informalidade absoluta. Não tem salário, não tem previdência, não tem tributo, não tem juro, porque não tem financiamento, não tem nada. E perde a competição por esse elemento de escala. Junta os três. Financiamento negativo, sofisticação tecnológica de ponta que agrava a produtividade, e nós estamos informados de um padrão de consumo. Portanto, a pista é: vamos conhecer nossos desequilíbrios e superá-los. E isso vai ter que revisitar alguns conceitos que foram satanizados ideologicamente. Por exemplo, será que a Coreia do Sul é hoje essa potência de indústria automobilística sem uma frase, com licença da má palavra, chamada substituição de importações? Você escreveu um livro sobre isso. Mas no Brasil está satanizado o assunto. Ou o Henry Ford era coreano e eu não estou avisado? É simples de entender. A Coreia é uma potência de eletroeletrônica e 100% dos eletroeletrônicos brasileiros são importados. O governo brasileiro, o governo federal brasileiro importará este ano 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Como eu estou estudando esse assunto há muito tempo, descobri pessoas que se dispõem a fazer tese, mestrado, doutorado, já têm um acumulado. Nesse eu tenho detalhes. 78% dessa importação é patente vencida, que você, com pequenos institutos de engenharia reversa, pode produzir lá no interior do Piauí, desde que garanta que o benchmark é o padrão de qualidade e preço. Eu fiz isso quando governador do Ceará. Enfim, mas a gente tem que se livrar das interdições, porque Estado, substituição de importação, compra governamental, tudo isso está satanizado no Brasil. Eu vou dar um minuto para você responder e depois a gente vai ter que encerrar por causa do horário, tá? Eu tenho que dizer duas coisas. Uma, Ciro, governador, ministro, está inteiramente correto quanto ao manejo de instrumentos clássicos de proteção comercial na Coreia, mas a grande diferença é o seguinte. Sim, mas sabe por quê? E domínio tecnológico. Por uma razão simples. A regra na Coreia era a seguinte: ajudar os vencedores e matar os perdedores. O que a gente hoje conhece como Chaebol, eles são, na verdade, o resultado de um processo evolutivo em que muitos candidatos a Chaebol foram morrendo pelo meio do caminho. O último foi Daewoo, durante a crise da Ásia de 98, de 97. E o padrão era que quem recebia mais dinheiro subsidiado e mais direito a aumentar a produção e entrar nos novos setores eram aqueles que investiam, era o sujeito que trocava lucro por investimento, por contratar engenheiro a preço de ouro, trazer engenheiro do Japão. Porque se sabia a regra é essa: que se for bom, se mostrar que é bom, você vai ganhar mais e vai virar Chaebol como virou. Se não, eu tenho que terminar isso aqui. Se não, você morre. A regra no Brasil sempre foi, historicamente, ajudar o vencedor e socializar as perdas dos perdedores. Então, a lógica empresarial no Brasil sempre levou ao seguinte: o que eu faço com o meu retorno, com o meu lucro, não é investir em tecnologia, não é diminuir o meu lucro contratando engenheiros e assim por diante. O que é que eu vou comprar? E eu compro coisas que não necessariamente têm ligação com o meu negócio inicial, porque a grande coisa a fazer é maximizar as diversas áreas pelas quais eu tenho relação com o Estado em que eu mamo. E não é por acaso que, enquanto a Coreia faz nos anos 70, o que o Brasil fez em dois grandes momentos, que foi a JK e depois nos anos 70, a Coreia faz mais rapidamente. E aí é importante, a Coreia de 1986 não tem nada a ver com a velha Coreia da substituição de importações. Porque quando eles chegaram no ponto do limite da renda média, opa, agora o jogo muda. E aí eles se transformam, muda a regra, etc. e tal. O ponto é que, o senhor está inteiramente correto, mas algumas coisas mudam. A tese da formação bruta de capital fixo, por exemplo, empiricamente é contestável. Tem um conteúdo intangível crescente na formação da produtividade. Só me dá uma exceção. Eu sou economista. Eu dou. Todos. País, tirando os Estados Unidos pela atipia do dólar, qual é o país do mundo
que cresce sustentadamente no passado ou presentemente sem formação bruta de capital alto. É uma condição necessária, porém não suficiente, como os chineses sabem muito bem. Otaviano, eu vou pedir licença a vocês, que a gente tem a questão da sala de logística aqui. Mas eu sei que amanhã tem mais Otaviano, tem mais Ciro, e a gente pode continuar a discussão. Antes, eu queria pedir um pouquinho, falar com vocês. A gente vai ter um break de 5 minutos e eu peço que todos saiam da sala, porque a gente vai precisar reorganizar a sala, tá? E daqui a 5 minutos a gente volta. Muito obrigado.